Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje, para dar sequência aqui, nós vamos falar da pergunta 257, que na verdade é um texto corrido aqui que Kardec traz para a gente, sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos. Então ele vai falar muito sobre as sensações, principalmente logo após a morte. E em vez de ler o texto aqui na íntegra de Kardec, nós vamos ler o texto da Evelyn, dessa questão 257, que é o ensaio teórico da sensação dos espíritos, ok? E o texto vai dizer assim pra gente: nesse trecho é discutida a relação entre o corpo e a dor, assim como a persistência da sensação de dor após a morte. A ideia central é que o corpo é o instrumento da dor, mas a alma, após a morte, pode reter a lembrança e a sensação dessa dor, embora não seja mais sujeita aos mesmos efeitos físicos, enquanto na vida, né? A análise profunda do perispírito, que é considerado um elo entre o corpo e o espírito, é mencionada como fundamental para entender fenômenos espíritas. O perispírito é descrito como uma essência que participa de eletricidade, fluido magnético e, em certa medida, da matéria inerte. Ele é o princípio da vida orgânica, não da vida intelectual, mas não da vida intelectual. Após a morte, o espírito pode experimentar sensações, mas essas não são físicas no mesmo sentido que no corpo. O sofrimento do espírito é descrito como um sentimento íntimo e vago, não causado por agentes externos, e pode incluir reminiscências de dores passadas. O texto ele destaca que a dor espiritual não é exclusivamente moral, pois o espírito pode se queixar de frio, de calor, embora essas sensações ali não estejam relacionadas à temperatura daquele ambiente onde eles estão. São apresentadas observações sobre a experiência da desencarnação e a relação entre o corpo, o perispírito e o espírito. Após a morte, o perispírito se separa lentamente do corpo, e durante os primeiros momentos após a desencarnação, o espírito pode não compreender totalmente a sua situação. Um exemplo é mencionado onde um suicida mesmo, após a morte, sente a ilusão de vermes roendo o seu corpo devido à persistência daquela ligação entre o perispírito e o corpo. A análise ela destaca que o perispírito, que atua como um agente de transmissão de sensações durante a vida, continua a experimentar sensações após a morte, mas agora de forma mais geral, uma vez que não mais está restrito aos limites do corpo. A ideia é discutida de que o perispírito pudesse existir sem o espírito. Se pudesse existir sem o espírito, não sentiria nada semelhante a um corpo sem vida. Por outro lado, se o espírito não tivesse perispírito, ele seria inacessível às sensações dolorosas, como ocorre em espíritos purificados. Além disso, destaca-se que as sensações no mundo espiritual vão além daquelas provenientes da influência material conhecida. O espírito puro, ele é descrito como inacessível às sensações provenientes dessa influência material, mas ainda capaz de experimentar sensações íntimas de um encanto indefinível, para as quais não temos compreensão absoluta, dada a nossa limitação em descrever tais experiências. O texto reconhece as limitações da linguagem humana para expressar ideias sobre o mundo espiritual, e destaca que mesmo os espíritos não podem fornecer informações detalhadas sobre certos aspectos, devido à inadequação da linguagem terrena para transmitir tais conceitos. Aborda também a capacidade dos espíritos, especialmente os mais elevados, de serem menos influenciados pelas sensações materiais que conhecemos. Esses espíritos têm um envoltório etéreo sem analogia em nosso mundo. Já os espíritos com perispírito mais denso, embora percebam sons e odores, não limitam essas sensações a partes específicas de sua individualidade, como ocorria na vida. Os espíritos, ao ouvirem nossa voz,
compreendem através da transmissão do pensamento, sem a necessidade de palavras. A visão espiritual independe da luz e é uma faculdade essencial da alma. A capacidade de perceber é inata na alma. E durante a vida corpórea, essa percepção ela é limitada pela natureza grosseira dos órgãos do corpo. Na vida espiritual, essa percepção se torna mais aguçada à medida que o envoltório semimaterial se torna mais sutil. Observa que os espíritos podem mudar seus envoltórios ao passar de um mundo para o outro, semelhante a trocar de roupa. Quando visitam o nosso mundo, os espíritos mais elevados se revestem de um perispírito terrestre, permitindo que essas percepções ocorram de maneira semelhante aos outros espíritos. No entanto, todos os espíritos, sejam inferiores ou superiores, têm controle sobre as suas percepções, ouvidos e sentindo apenas o que desejam. Quanto ao sofrimento após a morte, o tópico sugere que pode ocorrer, mas também pode cessar, dependendo da evolução espiritual do indivíduo. Há uma indicação de que, embora possa haver sofrimento por um tempo, eventualmente ele pode ser superado, especialmente quando a vida corporal termina. A ideia é que a evolução espiritual pode levar à libertação do sofrimento. Destaca que muitos sofrimentos humanos resultam de escolhas e comportamentos. Kardec compara os sofrimentos terrenos e espirituais, argumentando que, ao examinar a origem dos problemas, muitos poderiam ter sido evitados. Excessos, ambições desmedidas e paixões são apontados como causas frequentes de aflições. Se as pessoas vivessem com moderação, evitando abusos e sendo simples e modestas, poderiam evitar muitos problemas. Isso se estende ao plano espiritual, onde os sofrimentos estão ligados à forma como viveram na Terra. A libertação desses sofrimentos depende da desmaterialização do espírito, que pode ocorrer ao dominar paixões animais, cultivar bons sentimentos e praticar o bem. Destaca-se a ideia de livre-arbítrio, enfatizando que o indivíduo tem a capacidade de escolher entre agir ou não agir de determinada maneira. O controle das emoções negativas, como ódio, inveja, egoísmo, é apresentado como crucial para a purificação espiritual. A conclusão do texto ressalta que, ao questionar milhares de espíritos que viveram na Terra, foi observado que os sofrimentos na Terra após a morte estão relacionados com as ações praticadas em vida. A mensagem final é que aqueles que sofreram muito, muitas vezes, são responsáveis por isso, devendo queixar-se de si mesmos, tanto na vida espiritual quanto na terrena. A sugestão é que seguir o caminho correto traz felicidade na vida após a morte. Então esse foi o texto aqui que a Evelyn trouxe pra gente para simplificar o texto de Kardec, que vem falar sobre esse ensaio teórico da sensação dos espíritos, né? Principalmente logo após a morte. E esse foi o nosso estudo de hoje. Na próxima semana a gente vai falar sobre as escolhas das provas. Também é um texto longo, bem interessante. Então convido a todos a estar aqui mais uma vez conosco para continuarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos.